Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, de prosperidade e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, o dia é 11 de novembro e o ano é 2023. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a leitura. Vamos ler e comentar o capítulo 17 do livro de Êxodos, o livro que narra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se, sempre é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia estiver sendo bom, parabéns. Você está fazendo o seu dia ser bom. Mas se o seu dia estiver sendo ruim, se o seu dia for ruim, se liberte, livre, tire tudo de ruim que está na sua cabeça, que está no seu interior e faça com que o seu dia seja um dia bom, próspero e produtivo. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, antes de começar aqui os nossos comentários do capítulo 17 do livro de Êxodo, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho e para que esta mensagem, este trabalho chegue para mais e mais pessoas, que a gente possa influenciar positivamente na vida de mais pessoas. Perfeito? Tomar um pouquinho de água aqui para hidratar aqui a nossa garganta, a garganta um pouquinho ressecada. Então vamos começar aqui a nossa leitura de hoje, mas antes, vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, e a minha versão aqui é a King James 1611, com letras gigantes, o que proporciona uma ótima leitura, sem você ter que forçar a sua visão, sua vista aí para fazer esta leitura. E vamos abrir aqui no livro 2, o segundo livro aqui da Bíblia, e estamos narrando, como já disse, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, e finalmente chegamos ao capítulo 17. Já fizemos vídeos de todos os capítulos anteriores. Se você quiser aí acompanhar esse trabalho, basta você acessar a nossa playlist, a playlist de Êxodo. Lá também você vai encontrar no nosso canal várias outras playlists. Vai encontrar de Gênesis, vai encontrar a playlist de Eclesiastes, de Jó, do rei Salomão, ou seja, a playlist de Provérbios. Então você pode acompanhar todos os outros vídeos e dar uma força aqui no nosso trabalho. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Como podemos ver em capítulos anteriores, finalmente o povo de Israel, ele é libertado da escravidão do Egito, né? E agora ele começa a sua jornada em direção à Terra Santa, em direção a Canaã, em direção à Terra Prometida, né? Em direção à Terra Prometida, mas ele fica ali vagando pelo deserto por 40 anos. Então foram libertados, porém eles vão vagar ali por 40 anos até toda a geração que saiu lá do Egito seja morta, até eles chegarem na terra de Canaã. Então, capítulo 17, versículo 1 diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, conforme a ordem de Deus. E acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Então o povo de Israel sai ali do Egito, né? Eles começam a vagar pelo deserto. E saindo de Sim, a terra de Sim, eles
rumaram até Refidim, e lá não havia água para beber. Então, versículo 2: por isso o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para bebermos, dá-nos águas para bebermos, dá-nos águas para bebermos. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Então o povo chega ali em Refidim, mas ali não havia água para eles beberem. Não tinha água para eles beberem. Então eles começaram a contender, começaram a murmurar, a reclamar contra Moisés. Então eles foram de fato ali reclamar com Moisés, dizendo que Moisés parecia que queria matá-los de sede. É como se Moisés queria matá-los de sede, pois ali Moisés levou aquele povo todo para um lugar onde que não existia água, um deserto totalmente seco. E Moisés pergunta: por que estão contendendo? Por que estão brigando comigo? Por que vocês brigam comigo? Eu não sou culpado, porque vocês ficam ali a todo momento provocando a ira de Deus. Aquele povo a todo momento provocava a ira de Deus. Todo momento eles murmuravam, eles não acreditavam, eles eram incrédulos, não acreditavam verdadeiramente em Deus e que Moisés pudesse tirá-los realmente da escravidão do Egito. Então, para eles seria melhor se eles tivessem continuado como escravos, ou seja, sem liberdade lá, servindo aos egípcios. Versículo 3: e o povo estava sedento por água, e o povo murmurou contra Moisés, e disse: por que nos trouxeste do Egito para nos matares de sede, e nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então, por que, Moisés, você nos tirou do Egito? Você nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse deserto. Você quer matar a nós, quer matar nossos filhos e também quer matar o nosso gado. Então esse povo sempre estava reclamando, sempre estava murmurando contra Moisés e contra Deus, logicamente. Versículo 4: e Moisés clamou ao Senhor, dizendo: o que farei com este povo? Pois o que farei por este povo? Porque era muita gente, era gente demais. Só de homens e idade de batalha, ou seja, homens adultos, eram 600.000 homens, fora todas suas mulheres, todos seus filhos, todas suas famílias, todas suas crianças. Então era muita gente ali murmurando, reclamando, contendendo contra Moisés. Então Moisés pergunta a Deus: o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. Então aquele povo já estava praticamente pronto para apedrejar Moisés, de tão grande que era a ira daquele povo, e era muita gente. Lembre-se, só de homens, 600.000 homens. Versículo 5: e disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado com o qual feriste o rio, toma a tua mão e vai. Então o Senhor disse a Moisés, Deus disse a Moisés: vai adiante do povo, leve contigo os anciãos e o teu cajado, aquele cajado com que você separou as águas do mar Vermelho, e vai e estende a tua mão e vai. Versículo 6: eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. Então Deus dá uma ordem a Moisés: se adiante, vá adiante do povo, leve consigo os anciãos, aqueles sábios, os mais velhos de Israel, e lá leve o seu cajado. E em Horebe você vai ferir a pedra. Lá eu estarei em cima da pedra. Você vai ferir a pedra e dela vai sair água para que este povo possa beber, para que o povo possa beber. Versículo 7: e chamou o nome do lugar de Massã e Meribã, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Então ali os filhos de Israel, o povo de Israel, então eles contenderam contra Moisés, né, e deixaram a dúvida ali. Verdadeiramente
Deus está conosco ou não? Deus está entre nós ou não está? Então deram o nome daquele lugar de Massã e Meribã. Maçã e Meribã, significa que ali os filhos de Israel tentaram o Senhor. Os filhos de Israel provocaram a ira de Deus. Versículo 8, e veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. Então veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. Então aqui já vemos a primeira batalha ali do povo de Israel, a primeira luta do povo de Israel, a primeira guerra do povo de Israel, que foi contra Amaleque. Versículo 9, e Moisés disse a Josué, escolhe para nós homens e vai lutar. Escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, com o cajado de Deus na minha mão. Então, Moisés dá ordem a Josué, escolhe os melhores homens e vá lutar. E pois eu estarei no cume do outeiro. Eu estarei no cume do outeiro, com o cajado de Deus na minha mão. Versículo 10. Então Josué fez como Moisés lhe dissera, e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então Josué fez como Moisés havia dito. Ele escolheu os melhores homens, os maiores guerreiros, os guerreiros mais fortes, e saiu para lutar com Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E eles foram ali observar a guerra, a batalha que estava acontecendo lá embaixo, que estava acontecendo embaixo do cume. Versículo 11. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, o povo de Israel, os guerreiros de Israel, os soldados de Israel, prevaleciam na batalha. Mas quando Moisés baixava a sua mão, Amaleque prevalecia na batalha. Versículo 12. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela, e Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de cada lado, um de um lado e outro do outro lado, e as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. Então o que aconteceu é que Moisés estava ali, quando ele levantava o cajado de Deus, quando ele levantava a sua mão, os soldados de Israel prevaleciam na batalha. Já quando ele baixava a mão, os soldados, o exército de Amaleque, prevalecia. Então foi obrigado que Arão e Ur apoiassem, colocassem uma pedra ali para que Moisés pudesse descansar, e eles ficavam ali, porque a mão de Moisés se cansava, ele tinha que baixar. Então aí o exército de Israel começava a perder a batalha. Mas quando ele levantava a mão, o exército de Israel voltava a vencer, começava a ganhar a batalha. Então ali os dois que seguiam Moisés, eles fizeram de uma maneira que um levantava a mão de um lado e o outro levantava a mão do outro, porque Moisés já estava com suas mãos cansadas. Versículo 13. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então o que aconteceu ali é que Josué acabou vencendo Amaleque ao fio da espada. Versículo 14. E o Senhor disse a Moisés, escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então o Senhor se dirigiu a Moisés e disse para que ele escrevesse ali a história daquela batalha, o que tinha acontecido. Principalmente o fato de que quando Moisés levantava a mão, prevalecia o exército de Israel, mas quando ele baixava a mão, prevalecia o exército de Amaleque.
Versículo 15: E Moisés construiu um altar e chamou seu nome de Jeová Nissi. Jeová Nissi. Então Moisés construiu naquele lugar um altar e chamou seu nome de Jeová Nissi. Exatamente naquele lugar ali onde que o exército de Israel havia prevalecido em sua primeira batalha, havia prevalecido, havia saído vitorioso da batalha da guerra contra Amaleque, Versículo 16, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. De geração em geração. Então o Senhor jurou que o Senhor fará guerra. Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, um povo viver em guerra por tanto tempo, né? É dito que na história de Israel, do povo judeu, o único período de paz, né, onde que teve um reinado de paz, foi no reinado de Salomão, pois ele reinou, ele governou Israel, ele governou os judeus por 40 anos sem guerra. Né, onde ele fazia, negociava com todos os outros povos, né, para não ser atacado por aqueles outros povos. Então, sempre que surgia rumores de guerra, contra Israel durante o governo de Salomão, logo ele fazia um acordo com aquele outro povo, com aquele outro reino, para que não houvesse guerra, que Israel não iria atacar aquele povo, muito menos aquele povo iria atacar Israel. E é por isso que houve todo aquele período de muita fartura, muita prosperidade, muita riqueza, muita paz, muita abundância, muita alegria junto ao povo de Israel, junto ao povo judeu. E eu não sei qual que é verdadeiramente a vantagem, né? Qual que é a honra, qual que é a glória, qual que é a... Como é que eu poderia te dizer? Qual que é a honra, qual que é a glória, qual que é a graça, qual que é a vida de um povo querer viver e se orgulhar de sempre viver em guerra? É o que diz aqui, né? O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Então, sempre vai ter essas guerras, sempre vai ter essa guerra. É o que está escrito aqui, né? Então, não sei qual que é a honra, qual que é a glória de um povo viver sempre em guerra. Matando, morrendo, matando, morrendo. E isso é a glória, essa é a... Qual que é a graça de tudo isso? Qual que é a bênção de tudo isso? Qual que é a lucidez de tudo isso? Né? Qual que é? Por que é bonito para um povo achar que é bom viver sempre em guerra? Eu sou brasileiro, moro no Brasil, já tivemos nossas discórdias aqui, mas há quanto tempo vivemos em paz? Há quanto tempo vivemos sem guerra? Acho que a última guerra que houve entre o Brasil, o povo brasileiro e um outro povo deve ter sido a guerra da Tríplice Aliança, né? Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Eu acho que essa foi a última guerra que teve entre os povos, né? Entre o povo brasileiro, entre a nação brasileira e uma outra nação. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 17 do livro de Êxodo, mais uma leitura de muito entendimento, muito conhecimento e muita sabedoria. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida plenamente, que você tenha muita riqueza, muita sabedoria e vida plena. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, você não paga nada, é totalmente gratuito, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Faça um excelente dia, faça um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu, bom dia, vá cuidar da sua vida, Até amanhã.